Irmão Salomão, abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo capítulo 4. Podem ficar assentados como estão. Eu vou apenas ler o primeiro verso desse capítulo 4 e depois vou orar, então nós vamos meditar nesse texto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Segundo verso diz, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. O que eu quero falar é sobre um exemplo de servo. Pai, nós te agradecemos pelo texto que temos aberto diante dos nossos olhos. Com certeza, ele reflete a realidade, a verdade a respeito da pessoa do apóstolo Paulo. Nós exaltamos o Senhor por ter permitido que nós tomássemos conhecimento dessas verdades. E agora, enquanto estudamos, confiamos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, há de tirar todas as barreiras, todos os empecilhos de nosso coração e da nossa mente, a fim de que usemos e imitemos deste exemplo, a fim de exaltar o Teu nome e Jesus Cristo neste mundo. Na dependência do Teu Espírito, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vou usar 3 exemplos, 3 características de Paulo, aqui nesse texto. Mas eu quero começar falando sobre o que é liberdade. O que realmente é ser livre? Liberdade, não libertinagem. Libertinagem é não ter regras. É a anomia, a anarquia. Ou seja, onde nada te limita, nada realmente coloca limites na sua ação. Isso é libertinagem. A real liberdade, eu falo da liberdade principalmente em Cristo, aquela que Paulo cita na carta aos Gálatas. Ela é vista no apóstolo Paulo de uma forma muito clara, e principalmente no fato que nesta liberdade que Paulo possuía, pela sua maturidade, pelo seu conhecimento de Cristo, pelo seu crescimento espiritual, pela sua posição como apóstolo, esta liberdade que nós vemos nele, era a liberdade acima do que pensavam os homens a respeito dele, acima das próprias condições de vida dele e acima do que os homens realizavam contra ou a favor dele. Paulo sempre foi o mesmo, independente da opinião das pessoas, independente das circunstâncias de vida e independente das coisas que ele sofria. Ele prosseguia para o alvo em todo momento, livre destas amarras, livre dessas questões. E aqui nós enxergamos Paulo realmente, vamos dizer, no clímax de tudo aquilo que a Bíblia diz sobre ele. Porque muito provavelmente, ou certamente, este capítulo 4 é o último escrito dele. Então, quando nós lemos o capítulo 4, nós lemos o que definitivamente, em seu último escrito, ele deixou para nós crentes em Cristo Jesus. E como seu último escrito, como seu último testemunho, ele nos deixa, e eu quero compartilhar isso com os irmãos até o verso 18, 3 exemplos de um servo, 3 características de um servo realmente exemplar, livre, não amarrado a este mundo, não amarrado ao temor de Satanás ou da morte, não amarrado a coisa nenhuma, mas livre para servir ao Senhor como seu servo. A primeira dessas questões está dos versos 1 a 4. Conjuro-te, pois, ele está fazendo isso a Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceiro nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade
voltando às fábulas. A primeira coisa que nós vemos de Paulo e que diz respeito a nós é como as pessoas encaram o que nós fazemos, como as pessoas encaram aquilo que nos dispomos a fazer, como as pessoas encaram o nosso serviço a Cristo, como as pessoas encaram a nossa vida cristã, como as pessoas encaram, e eu digo todas as pessoas ao nosso redor, sejam crentes, sejam incrédulos, seja família ou desconhecidos, não importa quem, como as pessoas encaram o nosso desejo de servir ao Senhor e fazer a vontade dEle. Como as pessoas encaram o nosso testemunho a elas de que Jesus verdadeiramente é o Salvador. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos à mercê, muitas vezes, da opinião das pessoas, de como as pessoas recebem o nosso testemunho, de como recebem a nossa vida, de como recebem aquilo que queremos ensinar a elas. Paulo, na sua maturidade cristã, ele era completamente livre disso. E quando ele chama Timóteo a pregar o Evangelho, ele diz: instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendes, exortes com toda longanimidade e doutrina. Quando ele diz isso, ele está dizendo: se as pessoas vão dar ouvidos a você, se as pessoas não darão ouvidos a você, se as pessoas lhe darão atenção ou lhes virarão as costas, pregue a palavra. Ou seja, não se torne escravo daquilo que as pessoas pensam do que você está fazendo. Não se torne escravo da opinião delas a respeito do seu serviço a Deus. Não se torne escravo daquilo que as pessoas julgam a respeito do que Deus mandou que você fizesse. Vá e faça. Vá e obedeça. Vá e realize. Prega a tempo ou fora de tempo, ou seja, quer as pessoas ouçam ou quer as pessoas não ouçam. Agora Paulo ele vai ainda mais profundamente nisso e olha o que ele diz. Eu vou dizer a você, Timóteo, eu vou deixar isso claro diante de ti. Virá tempo em que as pessoas não suportarão a mensagem que Deus mandou você pregar. Virá um tempo onde as pessoas não vão querer ouvir aquilo que Deus mandou você dizer. E como se não fosse isso suficiente, eles ainda vão negando que você fale a elas do Evangelho, amontoar, entesourar, ajuntar pessoas que falem aquilo que os seus ouvidos querem realmente ouvir. E eles vão trocar a verdade pelas fábulas. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: olha, esteja preparado para a pior das circunstâncias que um pregador pode enfrentar. Não só a humilhação, o desprezo, mas realmente a vergonha que tentarão impor sobre você. Eles vão realmente preferir a história da carrochinha, do chapeuzinho vermelho, fábulas, a ouvir a verdade. A primeira grande marca de um servo de Cristo é que ele é firme em todo o tempo. Não depende do que as pessoas pensam dele. Não depende do que se as pessoas o consideram realmente um servo de sucesso ou um fracasso. Deixa eu dizer para você, um homem na Bíblia, que talvez nós olhando para ele, consideremos que ele não foi tão cheio de sucesso assim. João Batista era primo de Jesus, nasceu 6 meses antes do Salvador, filho de Isabel. João Batista tinha praticamente a mesma idade de Cristo, e ele começou mais ou menos nesse tempo, 6 meses, antes do ministério de Jesus. Ele foi aquele que anunciou a vinda do Messias. Você lembra como tratavam João Batista? Como um lunático, como um doido. Ele chamava as pessoas: venham ao arrependimento, está próximo o reino dos céus. E quando elas vinham, quando os fariseus vinham, ele dizia: vocês não, suas víboras. Primeiro tenham um fruto digno de arrependimento. As pessoas odiavam João Batista. Pregou por 6 meses. Foi preso e decapitado por causa de uma menina birrenta que pediu a cabeça dele numa salva de prata. Sabe, a gente pode olhar para João Batista e dizer o seguinte: 6 meses. Não teve ninguém que ficou ao lado dele. Ele foi humilhado de todas as formas e morto de uma forma deprimente. Mas daí Jesus olha para ele e diz o seguinte:
não houve nenhum e não há nenhum homem nesse mundo maior do que João Batista. Por quê? O que ele tinha de tão grande? Exatamente a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Ele foi firme em todo o tempo, independente do que pensavam dele. E essa é a primeira característica, realmente, de um servo disposto a servir ao Senhor. A segunda está nos versos 6 a 8, preste atenção. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, o juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então agora, no que nós contemplamos de Paulo, após exortar Timóteo a pregar a palavra, independente do que as pessoas pensam dele, agora nós vemos realmente Paulo dizendo a Timóteo qual era a verdadeira circunstância da vida dele. Ele estava preso na prisão mamertina, todos os recursos já haviam acabado, ele já havia lançado a sua defesa, e ele era ciente que em pouquíssimo tempo o imperador então decretaria a sua morte. Estes 3 versos, 6 a 8, são uma visão do apóstolo Paulo, da própria morte dele. E ele tem esta visão de uma forma muito interessante, pela figura de linguagem que ele usa. Acompanhe o verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Sabe o que significa isso? Quando os sacerdotes no templo ofereciam sacrifícios, uma das últimas coisas a fazerem era aspergir, possivelmente o próprio sangue da vítima do animal, não é? Sobre o animal ali que estava sobre o altar, antes de realmente queimá-lo completamente. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a altura da minha vida é como se realmente só faltasse isso para que o fogo fosse aceso e completamente fosse consumido o sacrifício. O verso 6 diz ainda que o tempo da minha partida está próximo, e a palavra partida é a mesma usada para liberar um navio do porto. É como se tivesse apenas só mais uma corda amarrando o navio no porto, e quando soltasse aquela corda, o navio então iniciava a sua viagem e ia além. Em tudo isso, o que Paulo está dizendo? Ele era plenamente consciente que a morte batia a porta. Ele era plenamente consciente de que muito em breve a sua vida chegaria ao final. E o que você vê ele dizer? Você enxergou medo nisso? Você enxergou temor nisso? Paulo está olhando para a sua própria sepultura, para a sua própria lápide. Talvez ele enxergue lá o seu nome, a data de nascimento, não sabia ainda a data da morte. Ele olha para a sua própria sepultura absolutamente tranquilo. O verso 7 ele diz, olhando agora não para a sepultura, mas para o passado: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vocês já identificaram qual é um dos maiores temores que nós temos? Todos nós, o nosso passado. Quanto nós somos amarrados no nosso próprio passado. Quanto nós somos amarrados nas coisas que já aconteceram. Você pode pensar assim: Paulo, um grande homem, sim, mas também perseguidor da igreja, responsável pela morte de cristãos, realmente assolou a igreja por onde ele a encontrou, foi contra o cristianismo durante o seu tempo no farisaísmo, foi testemunha e realmente responsável pela morte de Estevão, um dos grandes mártires da igreja. Paulo tinha tudo para se envergonhar do passado que teve, não só como realmente um herege, pregando aquilo ou indo contra a verdade, mas como um perseguidor da igreja. Mas agora ele olha para aquilo que Cristo fez por ele e ele diz: desde que ele me colocou nesse combate, eu fiz questão de combatê-lo. Desde que ele colocou-me nessa carreira, eu fiz questão de andar nela. E desde que ele me deu a fé, eu fiz questão de guardá-la. Ele não tinha medo do passado. Ele não tinha medo do que já tinha acontecido. Ele olha para o passado absolutamente tranquilo, absolutamente são de tudo aquilo que já tinha ocorrido, por causa daquilo que Jesus fez por ele.
Então agora, se ele olhou para a sepultura e para o passado, no verso 8 ele olha para depois da morte. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. É interessante como os homens têm medo do que vai acontecer depois da morte. Paulo disse no primeiro versículo que Jesus há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É interessante como o ser humano é consciente que Deus vai julgá-lo, o ser humano é consciente que vai comparecer diante de Deus. E os homens temem isso. Paulo está absolutamente diante da morte e ele não mostra medo nenhum. Absolutamente completo destemor. Não há medo, não há receio, não há temor, não há nada. Segunda grande característica de um servo de Deus é que ele é plenamente confiante no Senhor que ele serve. Paulo demonstra isso. Não há nenhum temor, não há nenhum medo. Você vê firmeza em todo o tempo. Você vê firmeza na doutrina que ele pregava e você vê confiança, uma confiança firme, mesmo diante daquilo que se avizinhava diante dele, que se aproximava dele. O bom servo de Cristo, ele é confiante, independente do tamanho das ondas. E olha, as ondas que Paulo enfrentava aqui não eram pequenas, não. Um mar tumultuado, um vento forte, mas uma vez que o Senhor estava no barco, não havia temor da parte dele. Mesmo que o Senhor estivesse dormindo na proa, Paulo continuava confiante. E esta é a característica dos servos de Deus, confiantes, independente das circunstâncias. Então nós chegamos à terceira questão que eu quero citar. A partir do verso 9, eu vou citar verso por verso até chegar naquilo que é a grande verdade nos versos 17 e 18. Paulo pede que Timóteo venha ter com ele depressa. Tem uma razão para isso, porque Demas me desamparou. Demas, ele foi companheiro de Paulo durante muito tempo, mas este amor ao presente século, amor às coisas do mundo, novos interesses, fizeram com que Demas deixasse o Paulo. Já a Crescente Tito, não foi por um interesse mundano, mas pela necessidade da igreja. Foi preciso que Crescente fosse para a Galácia, Tito para a Dalmácia, para que o evangelho continuasse a ser pregado. Ele diz no verso 11, só o médico amado está comigo, só Lucas está comigo. Lucas, ele tem me acompanhado o tempo todo. No mesmo verso ele diz, toma Marcos, lembra dele? João Marcos, que no meio da segunda viagem desistiu, quis voltar para casa. Paulo então o despediu. Depois ele quis ser admitido de novo e Paulo não deixou. Agora não, agora Paulo olha para Marcos e diz, toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo não guardou rancor de João Marcos. Paulo não guardou rancor algum da desistência do jovem na viagem anterior, mas ele diz aqui, olha, eu reconheço que ele é útil. Também enviei Tíquico a Éfeso, ele está enviando seus cooperadores às igrejas. Quando vieres, ele diz, traze a capa que deixei em Troade. Provavelmente essa capa tinha o formato de um sobretudo, possivelmente o inverno se aproximava. E os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo valorizava os escritos do Velho Testamento, possivelmente entre os livros haviam cópias das suas cartas ou materiais que ele escrevia, e ele queria isso junto dele. Mas ele cita mais coisas ruins. Alexandre o latoeiro causou muitos males, eu não sei quais males. Eu não sei o que esse Alexandre causou a Paulo, mas ele simplesmente diz, o Senhor lhe pague segundo as suas obras, ou seja, eu não tenho desejo nenhum de vingança contra ele, mas ele sabe que enfrentará o juízo do Senhor. Ele aconselha a Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. O verso 16 coloca a coisa agora numa amplitude maior. Ele diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Quando realmente a perseguição se tornou mais forte, quando Paulo já estava perto da sua morte, provavelmente outros apóstolos, como Pedro, também estavam presos, outros pregadores já haviam sido presos, provavelmente a igreja em outras partes do império também sofriam perseguição. O grande apóstolo
enfrenta o final da vida sozinho. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos me desampararam. Se você estivesse no lugar dele, o que você sentiria? Depois de tudo que você fez, depois de uma vida gasta, Paulo aqui deve ter um pouco mais de 60 anos, gastou a vida dele para que pessoas conhecessem Cristo, para que igrejas fossem fundadas, batalhou pelo Evangelho como ninguém outro o fez. E no momento onde ele está preso e perto da morte, ele simplesmente diz: todos me desampararam. O verso 17 demonstra o coração dele a respeito disso. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. Aquilo que o Senhor disse, que ele pregaria diante das autoridades e dos reis, realmente se cumpriu. E todos os gentios a ouvissem. Então ele diz: fiquei livre da boca do leão. Quer dizer então que ele não foi morto, que a sentença não foi de morte. Não, pelo contrário, a sentença foi de morte. Quando ele diz fiquei livre da boca do leão, ele não está falando que ficou livre da morte. Ele foi morto logo depois. Ele foi realmente martirizado pelo Império Romano. Sabe o que é fiquei livre da boca do leão? É simplesmente ele dizendo: aconteceu tudo isso, e em momento algum eu reclamei. Aconteceu tudo isso, e eu nunca me queixei. Aconteceu tudo isso, e eu nunca culpei ninguém. Aconteceu tudo isso, e à frente ele foi decapitado, mas ele nunca se queixou daquilo que Deus estava fazendo. Terceira grande marca, além da firmeza e da confiança, é que o servo de Deus é grato em todo o tempo, independente das circunstâncias. Ser livre da boca do leão não foi ser livre das dificuldades, mas foi ser livre de um coração amargo, de um coração reclamoso, de um coração queixoso. Paulo enfrentou tudo isso sem que Satanás conseguisse tirar dele um gemor sequer, sem que Lúcifer conseguisse tirar da boca dele uma queixa sequer. E ele diz no verso 18: e o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O Senhor me livrará, o Senhor me guardará. Nós cantamos um hino, que fala isso. Deus me livrará, Deus me guardará. E esta era a noção do apóstolo Paulo. Um homem livre, um homem pronto, firme, confiante e grato. Por vezes nós nos espelhamos em Paulo, em tantas coisas que ele fez. Devemos também nos espelhar no homem que ele era, em que realmente ele demonstra ser diante da vida e das dificuldades. Irmãos, quanto Deus pode fazer através de um crente que demonstre qualidades como essas: firmeza, confiança, gratidão. Quanto Deus pode realizar através de servos dele que demonstrem qualidades que ele mesmo nos dá em meio às circunstâncias da vida. Quantas almas podem ser salvas por um homem e uma mulher que sejam como Paulo? Como uma igreja pode ser abençoada por pessoas firmes, confiantes, gratas, dispostas realmente a depender de Deus em todo o tempo. Estudei com um professor que dizia que o mundo ainda estava para ver o que Deus pode fazer com um homem que se entrega completamente nas mãos dele. Eu creio que o resumo de ser firme, confiante, grato, é ser dependente de Deus em todas as coisas. Como que a gente termina isso? Deus é absolutamente real. Ele não é fruto da nossa imaginação. Deus é absolutamente verdadeiro. Ele não faz parte dos nossos sonhos. Ele existe. Ele age. Ele muda as coisas. Deus é absolutamente real, pessoal como nós. Então o nosso cristianismo deve ser tão real
como real é o nosso Deus. Tão real e tão verdadeiro como Deus é real e verdadeiro. Você acha que depois de Paulo descrever tudo isso e fazer tudo isso, alguém duvidava que ele realmente conhecia esse Deus real e verdadeiro? Não. E é assim que as pessoas o conhecem. Através de firmeza, de confiança e de gratidão, interagindo e vivendo com um Deus que está sempre próximo de nós e pronto a nos ajudar. Que realmente sejamos assim, irmãos, para a honra e glória do nosso Deus e para o bem daqueles que estão ao nosso derredor. Pai, nós te agradecemos pelo exemplo do apóstolo Paulo. Te louvamos pela tua bendita palavra, por aquilo que tomamos dela